Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vale do Estratégia Concursos e esse é mais um vídeo de comércio internacional. O tema de hoje é defesa comercial. Pessoal, quando a gente vai estudar defesa comercial, tem que ficar bem claro a diferença entre práticas desleais de comércio de um lado e medidas de defesa comercial do outro lado. Então vem aqui comigo, vamos fazer um esquema no nosso quadro. Olha aqui a tabela. Existem duas práticas desleais de comércio. Existe aqui o dumping, que é a primeira prática desleal de comércio, e a segunda prática desleal, que é são subsídios. Qual a diferença entre dumping e subsídio? Dumping, ele fica caracterizado quando uma empresa ela está vendendo um produto para exportação por um preço inferior ao preço praticado no seu mercado interno. Então vejam, novamente, dumping é quando o preço de exportação é inferior ao preço praticado no mercado interno do país exportador. Então, por exemplo, se uma empresa chinesa vende um ferro de passar roupa, vende para exportação por $4 a unidade, e ela vende lá dentro da China por $6, opa, o preço de exportação está inferior ao preço praticado no mercado interno chinês. Logo, está ocorrendo a prática do dumping, que é uma prática desleal de comércio. Segunda prática desleal são os subsídios. Então, o que é o subsídio? É uma contribuição financeira governamental que é concedida para uma indústria ou para um grupo de indústrias e que lhe permite uma vantagem em relação ao mercado. Um subsídio pode ser, por exemplo, um financiamento, uma linha de financiamento com taxas de juros muito vantajosas em relação ao restante do mercado, ok? Um subsídio pode também ser um benefício tributário que está sendo concedido. Enfim, há vários tipos de subsídios que são concedidos. Então essas são duas práticas desleais e para cada uma delas existe uma medida de defesa comercial que busca combatê-la. Então, para combater o dumping, existem aqui as chamadas medidas anti-dumping. Para combater os subsídios, existem as chamadas medidas compensatórias. E os dois aqui funcionam como verdadeiras sobretaxas que são aplicadas nas importações. Além de ter que pagar todos os tributos normalmente incidentes sobre a importação, além disso, tem que pagar a medida antidumping, além disso, tem que pagar a medida compensatória, ok? É claro, você não pode aplicar as duas ao mesmo tempo. A investigação vai ser uma investigação aqui no Brasil conduzida pelo Departamento de Defesa Comercial, da SECEX, da Secretaria de Comércio Exterior. Então a investigação ou ela é uma investigação antidumping ou ela é uma investigação para aplicação de medidas compensatórias, ok? Então aí no final da investigação ou você, se for o caso, decide-se pela aplicação das medidas antidumping ou, né, se for o caso, pela aplicação das medidas compensatórias, ok? Mas não há possibilidade nenhuma de que sejam aplicadas as duas medidas ao mesmo tempo. Nenhuma possibilidade. Então nós temos duas práticas desleais de comércio, cada uma delas combatida por uma medida de defesa comercial. Mas existe uma terceira medida de defesa comercial, que são as chamadas medidas de salvaguarda. Medidas de salvaguarda. E detalhe, as medidas de salvaguarda, elas não são aplicadas contra uma prática desleal. Elas não são aplicadas contra uma prática desleal de comércio. As medidas de salvaguarda são aplicadas contra o quê? Elas são aplicadas contra um surto de importações, que é um aumento das importações repentino que aconteceu. É um aumento das importações, seja em termos absolutos, seja em comparação com a produção nacional, né? Um aumento em termos relativos. Esse aumento das importações que cause dano grave à indústria nacional, ele vai ser combatido por meio das medidas de salvaguarda. Vejam só, pessoal,
As medidas antidumping, medidas compensatórias, elas são aplicadas contra práticas desleais de comércio. As medidas de salvaguarda, não. Elas são aplicadas contra um surto de importações. Então vejam, elas vão ter, em razão disso, elas vão ter características diferentes. As medidas antidumping e as medidas compensatórias, elas são seletivas em razão da origem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se o Brasil aplica medidas antidumping contra ferro de passar roupa da China, os ferros de passar roupa que vierem da Itália, dos Estados Unidos, da Suécia, da Alemanha, contra eles não irá incidir o direito antidumping. Porque as medidas antidumping são seletivas em razão da origem. Inclusive, as medidas antidumping, elas são aplicadas contra empresas. Numa investigação, você pode concluir que apenas uma determinada empresa chinesa está praticando dumping. E aí a medida antidumping pode incidir somente contra aquela empresa chinesa específica, ou contra 2, 3, ou todas empresas chinesas, ok? Mas guarde o fundamental aqui, medidas antidumping elas são seletivas em razão da origem, o que também se aplica às medidas compensatórias. Por outro lado, as medidas de salvaguarda, elas são não seletivas. Se eu aplico uma medida de salvaguarda contra brinquedos, não importa de onde está vindo o brinquedo, se está vindo da China, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, vai incidir a medida de salvaguarda contra todos os brinquedos, independentemente da origem. Ok? Então guarde, medidas antidumping e medidas compensatórias são seletivas. Medidas de salvaguarda são não seletivas, não discriminatórias em razão da origem, ok? Vamos ver uma questão de prova? Vem comigo. Prova Concurso de Analista de Comércio Exterior 2008. A característica comum das medidas antidumping e das medidas compensatórias é seu caráter seletivo. Perfeito até aqui. Diferenciando-as nesse sentido das salvaguardas comerciais, que por força da razão pela qual são acionadas, não discriminam os produtos importados pela procedência. Exatamente, está correta. As medidas de salvaguarda, elas não discriminam, elas são não seletivas, não discriminatórias. Por outro lado, as medidas antidumping e medidas compensatórias, elas são seletivas, sim, em razão da origem. Questão correta. Pessoal, então essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, clica curtir, deixa um comentário aqui pra mim, é sempre muito bom conversar com vocês. São esses comentários, são as pessoas se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, as pessoas curtindo esses vídeos que eu posto aqui, é exatamente isso que patrocina a existência dessas videoaulas. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.